Olá, gente! Agora vamos trabalhar com métodos que podem ser utilizados para manipulação de listas. Já estamos aí com a lista, vamos verificar como é que essa lista ela vai ser visualizada, vocês já viram muitas vezes, mas vamos executar. Então, são números inteiros de 1 a 7. Para modificar essa lista, acrescentando um número, podemos colocar a variável lista, ponto, e aí vamos utilizar o método append. Esse método ele vai inserir elementos na minha lista e ele vai sempre inserir no final da lista. No lugar de colocar um inteiro, eu vou colocar um string. Casa. Ao executarmos, veja que a casa ela ficou inserida no final. Vou substituir a casa e vou colocar um número. E esse método só aceita um elemento por vez. Mas eu posso inserir uma matriz? Podemos inserir, mas essa matriz ela é considerada apenas um elemento. Eu não estou inserindo os elementos da matriz 1, 2, 3 dentro da matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou inserindo a matriz e ela está se comportando como um elemento. Caso queiramos que insira os elementos de outra matriz, eu vou até mudar aqui os números primeiro. Vou colocar aqui 8 e 9. E no local do append, vamos colocar a função extend. Essa função já pode incluir vários elementos e ela vai fazer tipo como fosse somatória de matrizes. Vamos executar? Então veja, ela inseriu o 8 e o 9 dentro da primeira matriz. Esse é o mesmo caso se colocássemos lista igual a lista mais 8,9. Vamos comentar essa linha de código, vamos executar. Vejam, inseriu o 8 e o 9. Então, o extend é como eu incluísse outros elementos de uma lista dentro da minha lista. Não uma lista como o append. O append sempre acrescenta um elemento no final da lista. Já o extend insere elemento sempre no final da lista. Logo, tanto o método append como o método extend são utilizados para inserir. Lembrando que o método append é utilizado para inserir um elemento. Vou até copiar essa linha, colocar extend. Então, assim, ambos são utilizados para inserir. Além desses métodos de inserir, eu posso também utilizar, no lugar do mais, ponto, um método especial de adição, que eu vou incluir a lista que tem os elementos 8 e 9. Posso também, então vou colocar só L aqui e passar essa lista. Vamos executar. Essas são as formas de estarmos incluindo elementos dentro de uma lista. Mas se eu quero eliminar algum elemento, eu vou utilizar a lista. E para eliminar o elemento no final da minha lista, eu vou utilizar o comando pop. Se eu não colocar nenhum valor, se eu não colocar a posição, eu vou retirar o elemento final. Observe que o último elemento da lista que estamos estudando é o número 9. Esse número vai ser retirado a partir do momento que solicitarmos que ele seja retirado pelo comando pop. Esse número vai ser eliminado. Vamos executar novamente. A lista agora não é composta por 9 números, e sim 8. Mas, se colocarmos a posição, eu vou escolher uma posição aleatória, a posição 5. Ele vai eliminar o elemento que se encontra nessa posição. Verifica-se que o elemento da quinta posição foi eliminado, que era o número 6. Se incluirmos o número 3, ou melhor, o 3 que significa a posição 3 no pop, ele vai eliminar o número 4. Podemos tanto retirar o último número, se não informarmos a posição, ou se informarmos uma posição, eliminar um número. Eu também posso retirar um número com o comando del. Só que nesse caso, ao utilizar a função del, simplesmente eu uso a função e dentro da função eu vou incluir a lista e a posição do elemento que eu quero retirar. Vamos verificar, ele retirou o número 1. Vamos colocar outra posição, número 5. Ele tem que retirar o número 6. Então, o del também serve para retirar elementos, sendo que o del ele retira de qualquer posição. O pop sempre retira da outra posição, se não informarmos o índice que precisamos retirar. Outra forma de inserir, além do append e do extend, podemos utilizar o insert. Vou incluir a lista, ponto, insert, e nesse caso eu vou inserir o elemento, que é um valor, em determinada posição. Eu vou colocar
a posição, incluir o elemento. Eu vou colocar aqui o valor como string 10, para verificar. Ao gerarmos, ó, o primeiro elemento inclui 10. Essa string do numeral 10 foi apenas para verificação. Vamos colocar o numeral 10 em si mesmo. Ele incluiu na primeira posição. Vou copiar essa linha de comando, vou colocar o número 11. Vamos executar sempre na primeira posição. Não vou querer no meio, na posição 5. Né? Então aqui apareceu 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que interessante. Bem, mas agora eu quero fazer uma ordenação. Vendo isso, ó, não está organizado. O número 10 encontra-se no index 0 e o número 11 encontra-se no index 5. Um na posição inicial e outro na posição mais ou menos no meio da lista. Então vamos ordenar. Para ordenar uma lista, utilizamos o comando sort. Vamos executar. A lista foi organizada. Agora, eu quero inverter essa lista. No lugar de começar do 1, eu vou fazer de forma decrescente. Simplesmente, podemos utilizar, vou deixar o sort, porque agora está organizado. Se tirar, ele desorganiza de novo se eu executar, porque eu tirando a comando, todos os elementos saem da memória, e aí não vamos ter a visibilidade que eu quero passar para vocês. Então, vou colocar a variável list, colocar o método resolve, e aí vamos ver como a lista se comporta. Vejam, ela fica agora do 11º ao 1. Podemos também utilizar o remove. Vou colocar a lista, ponto, remove. Eu quero eliminar agora o elemento. Eu conheço o elemento dentro da minha lista. Eu vou eliminar o 8. Ao executarmos, não vamos mais ver o numeral 8. E se eu colocar 12? Isso vai gerar um erro, porque não existe esse elemento dentro da minha lista. Ele vai gerar um valor erro. Veja só, valor erro. Porque esse elemento ele não existe dentro da lista. E agora, se eu quero apagar toda a lista, eu vou agora só comentar esses dois. E para limpar toda a lista, vamos usar a lista e vamos limpá-lo com o método clean. Veja que a lista ficou vazia. Esses aí são os principais métodos. Copy. Já observamos como é que acontece. Simplesmente copiamos uma lista em uma variável. Outra informação. Professor, eu poderia estar colocando todos esses valores aqui dentro de uma variável? Podemos colocar as variáveis aqui. Eu vou colocar variáveis aleatórias. Aqui. Veja o que acontece. Não importa se esses valores foram atribuídos a uma variável. No momento que eu utilizar esses métodos na lista em questão, ela vai ser modificada. Além disso, vamos agora eliminar essa parte aqui. Vou acrescentar 8, 9 e 10 para verificarmos outros elementos. Algo importante que nós podemos fazer numa lista é utilizar a função min para verificar qual é o menor elemento dentro da nossa lista. É o número 1. Se mudarmos para max, vamos verificar qual o maior elemento, que é o número 10. Se utilizarmos para som, ele vai realizar a soma de todos os elementos. Para ficar mais claro, vamos eliminar aqui, deixar apenas 3 elementos e vai ter o valor 6. E se eu quero contar, e se eu quiser contar quantos elementos de determinados valores existem dentro da minha lista, eu vou incluir aqui só mais um elemento. Vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou incluir esses elementos a mais. Eu incluí só um elemento, mas decidi incluir mais. No lugar do 4, vou colocar aqui 1. Então, vou lista.count. Vou pedir para contar o elemento 1. Atribuir esse valor da lista.count em uma variável var. E vou imprimir minha variável var. 3 elementos. Nós temos 1, 2, 3 elementos. Vamos verificar quantos 2 nós temos. 2 elementos. Quantos 3? 3 elementos. Quantos 4? Vamos ter apenas um elemento. E agora, se quisermos encontrar a posição, vou comentar essa linha. Vou deixar a mesma variável. Vou colocar a lista, index. E aí vou pedir o elemento 4. Ele mostrou que o elemento 4 está na terceira posição, e justamente terceira posição. Mas vamos imaginar que eu quero o elemento 1. Lógico que ele vai me dar na primeira posição, posição 0. Mas eu não quero esse elemento que está aí nessa posição. Eu quero a partir da posição 2. Ele vai me mostrar que meu elemento está na 10ª posição. Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10ª posição. Por quê? Porque eu decidi que ele é a partir do 2, porque eu quero eliminar o primeiro 1. Então, se eu quero eliminar o segundo 1, eu coloco 11ª posição. Coincidentemente, aí ele vai mostrar que é na 13ª posição. Então, eu posso verificar. Também eu posso dar o limite. Eu vou pedir da 2 apenas para a 11ª. Ele vai me dar a posição desse número 1, que é a posição 10. Bem, gente, a aula acaba por aqui e até a próxima.